Mas assim, voltando. Então, de uma sagração feita contra o mandato pontifício, que é uma coisa mais grave do que sem o mandato pontifício, resulta um cisma. E quem adere a esse cisma, também, ao aderir, incorreu em excomunhão automática. Então, o que a Santa Sé está fazendo não é excomungar ninguém, ela está declarando a excomunhão que já se consumou pelos próprios atos dos delinquentes. Quer dizer, os delituosos cometeram um ato e, por esse ato, eles mesmos já receberam a sentença, eles se deram a sentença. Então, o que é... Inclusive, o documento do dicastério simplesmente é uma declaração, né? Bom, eu vou ler, porque é interessante aqui. Há nuances aqui nesse texto que a gente precisa observar. Não obstante as admoestações dirigidas ao superior-geral da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que admoestações? Aqui o Cardeal Fernandes se refere. Peraí. Eu não posso deixar de dizer uma coisa. Porque o que acontece? Quando a gente menciona o nome Cardeal Fernandes, a galera começa com ataque ad hominem, falando que o Cardeal Fernandes escreveu um livro sobre erotismo, sobre beijo. Pega aí para mim, por favor, a notícia que aparece no... Eu fiz uma tradução dessa notícia, porque, assim, para difamar, a galera é muito rápida, né? Mas para difundir, para dizer as coisas como elas são, para reparar a fama alheia, o pessoal não é que é lento como uma tartaruga, é parado mesmo. Porque o animus diffamandi é extremamente grave, né? Tá lá colocando, pra você ver que a gente tá ao vivo mesmo, né? Haters. Mas haters, estamos ao vivo. Bom, então enquanto chega aqui a notícia, uma coisa, são as 3 admoestações que foram dadas. A primeira pessoalmente, no dia 12 de fevereiro, quando o Pagliarani se encontrou com o Cardeal Fernandes, e isso logo depois da reunião, a Santa Sé emitiu uma nota dizendo que isto foi dito, declarado, portanto tem publicidade. A segunda admonição veio em 13 de maio desse ano, quando o Cardeal Fernandes advertiu formalmente, pela segunda vez, de que se prosseguissem nesse intento, se cumpriria a lei canônica, quer dizer, é isso, né? E por último, no dia 29 de junho, festa de São Pedro e São Paulo, o próprio Papa Leão XIV fez uma admoestação ao padre Pagliarani. Aqui, a notícia que eu queria. Cardeal Fernandes responde às preocupações de sobrevivência de abuso sobre livro espantoso. Deixa um pouquinho. Volta lá. Ali, lá em cima. Isso aqui está no Our Sunday Visitor. Pode descer. Ali, o que diz o texto? Né? Isso é uma troca de e-mails entre o editor desse jornal e o Cardeal Fernandes. Então, o prefeito disse que cadê? Eu não estou conseguindo ler porque eu sou velhinho. Não, peraí. Já está estabilizando. A respeito do livro La Passion Mística, Espiritualidade e Sensualidade, o prefeito disse à redação que comprou os poucos exemplares que estavam disponíveis em algumas livrarias e os destruiu.
O livro se apresenta como um convite ao mundo do amor apaixonado que se esconde nas profundezas do nosso ser. Abaixa. 3 capítulos do livro tratam explicitamente tal. Baixa, pode baixar. Pouco depois do texto original em espanhol reaparecer na internet, no início de janeiro, vai um pouquinho mais baixo, lá embaixo, mais embaixo, mais embaixo. Escrevendo em espanhol, o Cardeal Fernandes respondeu: concordo que pelos critérios atuais é um livro inconveniente. Na verdade, eu mesmo percebi há 25 anos, poucos meses depois de sua publicação, e ordenei que fosse retirado, porque me pareceu que não tinha a utilidade que eu havia imaginado e que pessoas muito jovens ou muito idosas poderiam ficar confusas. Além disso, comprei os poucos exemplares que estavam disponíveis em algumas livrarias e os destruí. Por isso, lamento que os setores ultraconservadores que não me aceitam tenham usado esse livro e o tenham divulgado amplamente. Isso é totalmente contra a minha vontade e nenhum bem se faz com isso. Hoje eu escreveria algo muito diferente. Então veja, pode tirar. Ele mesmo se retratou. Mas ninguém fala isso. Quer dizer, o ânimo de difamar é tão grande que as pessoas elas ignoram os fatos, né? Voltando ao texto do decreto.